Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziak, eu sou especialista em Direito do Agronegócio. O objetivo desse canal é trazer informações, tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota aí dentro da sua advocacia, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa aí dar continuidade na produção de conteúdos aqui, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a desapropriação para fins de reforma agrária, né? E a atuação, evidentemente, do advogado nesse tipo de demanda, nesse tipo de necessidade por parte do produtor. Então, é sabido aí que um dos maiores receios que existem por parte do produtor é justamente que a sua propriedade esteja aí, ou seja, né, disponibilizada, né, para o procedimento de desapropriação para fins de reforma agrária. Mas como que funciona, né, essa situação e quais são os meios de defesa que existem, inclusive para que você, advogado, possa auxiliar o produtor nesse momento? Então, o INCRA, que é o responsável, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, é o órgão da União responsável por executar a reforma agrária e as políticas de reforma agrária no país. Então ele vai fazer um levantamento através dos seus sistemas de quais imóveis não, pelo menos em tese, cumpririam a sua função social da propriedade, né? E aí a função social está ligada, inclusive, a questões tanto produtivas, né, o imóvel ser produtivo ou não, como também descumprimento da legislação ambiental e ainda descumprimento da legislação das leis trabalhistas, né? Então, quando a gente verifica aquelas situações em que foi identificado no imóvel condição análoga de escravo, né? Situações de trabalho degradantes, isso pode dar ensejo a um procedimento de desapropriação para fins de reforma agrária, tá? Mas a mais comum é relacionada à questão da produtividade, que para identificar se a propriedade é produtiva ou não, tem que ser analisado o grau de utilização da terra e o grau de exploração do imóvel, né? É o GUT, chamado GUT, grau de utilização da terra, e a grau de exploração do imóvel, que é o GE, né? E aí através desses dois índices, é possível identificar se o imóvel está sendo produtivo, né? E, portanto, não poderia ser desapropriado para fins de reforma agrária. Quais são os imóveis que não podem ser desapropriados no país? A pequena e a média propriedade rural e a propriedade produtiva, tá? Então, se a gente estiver diante de um imóvel de 1 a 4 módulos fiscais ou de 4 a 15 módulos fiscais, você está diante de propriedades que não são suscetíveis à desapropriação. Quando é superior a 15 módulos fiscais, mas essa propriedade for produtiva, ela também não poderá ser desapropriada. Então, a grande discussão fica aí, além relacionada ao tamanho do imóvel, também a produtividade. Por isso que, quando o proprietário de um imóvel rural tem um imóvel, ele precisa ou explorar diretamente ou transferir a posse para quem o faça. Por quê? Porque senão o imóvel pode ficar suscetível a uma desapropriação para fins de reforma agrária. Mas e aí, como é que o advogado atua para proteger a propriedade do produtor rural? Normalmente vai ser feita uma notificação por parte do INCRA de que o imóvel dele está sendo analisado para verificação dos requisitos para desapropriação, tá? Então ele é notificado deste ato, tá? Ou pelo menos deveria ser, tá? Para que haja uma inspeção no seu imóvel junto com o engenheiro agrônomo do INCRA, que vai elaborar um laudo agronômico de vistoria, tá? E nesse laudo agronômico de vistoria ele vai descrever todos os índices, grau de utilização e grau de exploração do imóvel,
a fim de determinar se ele poderá ou não ser desapropriado. Com isso, com esse laudo pronto, aí é feita uma intimação do proprietário para que ele se manifeste sobre aquele conteúdo. Então, esse é o primeiro momento aí, né? Essa manifestação com relação a esse laudo. Então, a impugnação quanto ao laudo. Se ainda assim for determinado, for julgado pelo INCRA, em nível administrativo, que o imóvel deva ser destinado à desapropriação para fins de reforma agrária, é ainda possível interpor um recurso dessa decisão em nível administrativo. Depois disso, se mesmo assim for mantida a determinação de desapropriação para fins de reforma agrária, aí vai ser emitido um decreto expropriatório por parte do presidente da República. A partir desse momento, o imóvel foi afetado para que seja utilizado para a reforma agrária. E aí é que começa o procedimento judicial de desapropriação, só depois que na esfera administrativa foi feito todo esse trâmite. Então, você, advogado, já atuou na esfera administrativa, impugnação do laudo e depois em sede de recurso administrativo. Quando tem a publicação do decreto expropriatório, o que você deve fazer? Ação anulatória de ato administrativo, que aí já é uma via judicial de impugnação. E aí você vai discutir o porquê que aquele ato de expropriação é ilegal. E aí você vai pedir uma tutela de urgência. Por quê? Para que não haja a emissão na posse do imóvel por parte do INCRA. Porque senão você está lá discutindo toda essa questão de nulidade do ato expropriatório, mas o INCRA vem, entra com a ação de desapropriação e em poucos dias consegue a emissão na posse, que é feita logo no início do processo de desapropriação. Então, é fundamental apresentar dentro da ação anulatória um pedido de tutela. Existem casos em que tudo é feito através da defesa na ação de desapropriação, tá? Pede-se o efeito suspensivo, que não seja concedida a emissão na posse, etc. É uma medida mais arriscada, mas também pode ser feita e a gente verifica que isso acontece bastante. Então, quais são as possibilidades de atuação do advogado? Esfera administrativa, através de impugnação ao laudo de vistoria e na fase de recurso ainda dentro do INCRA, e depois você tem a atuação tanto na ação anulatória do ato expropriatório e ainda na defesa em si, né, na apresentação de contestação na desapropriação, na ação de desapropriação para fins de reforma agrária, tem mais o intuito de discutir indenização, não tanto a questão de validade do ato administrativo. Tá bom? Eram essas informações que tinha para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal.